Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e um conjunto de perguntas sobre gênero. Natália, gostaria muito de ouvir você falando sobre os pais que criam seus filhos numa ideologia livre de gêneros e as possíveis repercussões disso. Me encanta que nos livremos dos preconceitos, mas não deixe de pensar a respeito da transmissão. Essa pergunta vem motivada especialmente pela existência da primeira criança oficialmente registrada sem gênero no Canadá, com o intuito de que ela escolha quando assim for possível. Grata. Pergunta também de Alberto Varmling. Olá, professor, gostaria que o senhor falasse a respeito da crítica de Butler em seu capítulo Problemas de Gênero, Psicanálise e Produção da Matriz Heterossexual. Qual a resposta da psicanálise à teoria queer? Pergunta também da querida Paula Moro, minha aluna, ex-aluna. Oi, professor, sou antiga aluna lá da Universidade de São Marcos, continuo acompanhando seu trabalho, que me é inspirador. Gostaria que pudesse falar um pouco sobre misoginia, feminicídio e heteronormatividade para a psicanálise, de repente abordando também sobre a inveja do pênis em Freud. Beijo, Paula. Pergunta também do Pokekami Dunker, como a psicanálise entende violência de gênero? E da Bárbara Adele de Moraes. Acompanho o seu canal e considero os temas muito pertinentes que ajudam muito em meu trabalho. Sugiro falando nisso sobre transexualidade, sobre a ótica da psicanálise. Então, só começar essa última conversa aqui, talvez fazer um outro falando nisso sobre isso. Eu queria começar desfazendo assim, um certo equívoco sobre as relações entre a psicanálise e a teoria de gênero, teoria queer, teoria feminista, né? Esse conjunto de reflexões que a gente aqui metodicamente vai unificar e que tem determinações distintas, que tem modalidades controversas entre si, né? Quer dizer, as discussões sobre gênero, elas são tentativas de constituir uma política, por um lado, mas também uma epistemologia, uma forma de entender e de criticar conceitos, discursos, práticas e assim por diante, né? O que eu queria desfazer é a ideia de que a psicanálise, assim, ela seria um elemento estranho neste universo mais extenso, né? Acho que as contribuições de Karen Horney, né, uma primeira psicanalista a questionar esse conceito de inveja do pênis, de argumentar contra o Freud, de que essa ideia de que as mulheres não têm o conhecimento, a experiência do seu próprio corpo, que entendem o seu corpo numa relação assim primariamente deficitária, porque lhes faltaria alguma coisa, é uma crítica que a Horney faz ao Freud e que está na origem do movimento culturalista, né? E que foi usada por muitas feministas, por exemplo, Juliette Mitchell, outra autora inspirada na Melanie Klein, que vai questionar algumas premissas do próprio Freud, né? Pensando a psicanálise então como parte da discussão sobre gêneros, eu apresentaria assim como um ponto de partida a tese da Gayle Rubin, que tenta marcar a reflexão sobre os gêneros a partir da distinção entre o sexo, né, que seria uma categoria assim, biológica, que tem que ver com o corpo que a gente nasce, tem que ver com o genoma que a gente tem que ver com a anatomia, e que ela diz isso tem uma relação contingente com o gênero, né, com o gênero entendido enquanto uma experiência que vai qualificar, que vai se relacionar com o corpo, construindo uma determinada modalidade de satisfação, de identidade, de relação ao outro, de modalidade de desejo e assim por diante. Mas que tese da Rubin, e que continua, né, essa tendência epistemológica do culturalismo americano, né, Margaret Mead, muito do Bateson, né, dos anos 50, e que vai opor, então, um certo realismo daqueles que falam do corpo, né, daquilo que seria uma substância material, e do outro lado, aquilo que seriam as incorporações, as leituras, a experienciação desse corpo, e que seria, então, socioculturalmente construído. A discussão, então, é que a gente deveria, posta nesses termos, aumentar a diversidade e a plasticidade da maneira como a gente define o que é um gênero, né? Não imaginando que sempre que a gente tem um corpo de fenótipo masculino, a gente vai ter uma orientação
subjetiva ou de gênero masculino, né? Ou que a gente pode grafar então como o homem. Então há uma crítica ao essencialismo dos gêneros que está muito presente no feminismo, na teoria queer, especialmente anglo-saxônica, especialmente a partir dos anos 80, dos anos 90. A montagem desse problema ela já oferece uma dificuldade para a psicanálise. A psicanálise não pensa assim, ela não pensa a partir de um binarismo, né, entre o corpo e a mente, a natureza e a cultura, o material e o imaterial. E, no fundo, Lacan vai radicalizar isso, vai dizer que são três, não são dois, né? É o simbólico, é o imaginário e é o real. Essas três dimensões, elas deviam, então, ser incorporadas quando a gente vai pensar em gênero. Então não tem necessariamente uma substância fixa e os pontos de vista variáveis. A gente pode partir, por exemplo, como fazem algumas tendências neoestruturalistas, que vão dizer assim, olha, a gente pode pensar que só tem um ponto de vista, esse ponto de vista é do humano, e daí, inclusive as naturezas, elas são construídas a partir disso, né? Então são multinaturezas. Por que não é um binarismo? Porque entre a materialidade, né, do imaginário, das formas e a atribuição e organização simbólica dessas formas, existe uma espécie de impossibilidade, existe uma espécie de ato, existe uma espécie de negatividade que o Lacan chamou de real. Né? Então o real não é nem o real do seu corpo, né, masculino, feminino, outro, nem o real do seu gênero. Se é mulher, se é homem, se é masculino, se é feminino, se é transexual, se é bissexual e assim por diante. Posto esse pequeno reparo, isso já vai relativizar um pouco a crítica que a Judith Butler faz em Problemas de Gênero, um livro obrigatório, muito importante, muito bem feito, mas que contém, né, um capítulo específico e é todo um diálogo, né, que comprova, né, como a psicanálise está fazendo aí parte dessa conversa há mais tempo. E entre outras coisas, a Butler vai dizer assim, olha, a psicanálise ela pensa os gêneros de forma assim expressiva e não performativa. Ela pensa uma certa equação em que então a atividade é masculina e a passividade é feminina, em que o fálico é masculino e o castrado é feminino, o masoquismo é passivo e o sadismo é ativo. E a partir dessas binariedades essencializadas, a gente teria então que imaginar que as pessoas elas nascem, né, com um determinado gênero e teriam que se conformar a uma identidade no sentido filosófico, né, no sentido da identidade do conceito, né, imanente e natural relativo ao seu corpo e a relação entre o corpo e a sua experiência sociossimbólica. Aqui é um acerto e é um erro. Né? Por quê? Porque já vimos, não se tratam apenas de duas substâncias, mas pelo menos de três. Né? E segundo, essa ideia que a Judith Butler tem do gênero como um performativo, ou seja, algo que não tem origem, não tem o protótipo, isso é o homem, aquele é a mulher, e daí tem as variações, as deformações. Para ela, os gêneros vão sendo produzidos na medida que a gente os performa, né? Em acordo com esse conceito aí do Austin, do ato performativo. O ato performativo é um ato de linguagem, é um ato quando, por exemplo, eu digo eu juro, ou diante do padre eu digo eu caso, ou diante do seu amigo você diz eu prometo. Esses atos, eles não representam ou descrevem coisas, mas eles fazem coisas. E essa ideia é muito importante do Judith Butler. O gênero ele faz, ele é uma prática, ele não é uma representação só que a gente tem de nós mesmos. Bom, essa ideia, de certa forma, ela está justamente presente no Lacan e na noção de significante que o Lacan emprega. A ideia de que o significante é criativo, a ideia de que o significante implica o seu uso, a ideia de que o significante não é subordinado e dependente nem ao significado, nem ao real ao qual ele está referido, a ideia de que o significante ele age no interior de um discurso, de que o significante é um portador e representante do desejo, mas que é subvertido pelo sujeito, que é o sujeito da fala. Tudo isso está lá no Lacan e perfeitamente compatível com essa ideia de gênero enquanto performativo. Também é absolutamente compatível a ideia de que, na Butler, existem formas de sexualidade abjeta, ou gêneros abjetos. Né? Esse ou seja, indiscerníveis, inomeáveis, que a gente não consegue binarizar, que são informes. Essa ideia é exatamente o deslocamento da noção lacaniana de objeto A,
né? Objeto A, causa, desejo, que também é um indiferenciador e também é uma partícula que subverte o ativo e o passivo, o meu e o seu, o ter e o ser, né? E que a Judith Butler está usando nessa ideia dos gênios abjetos. Muitas outras semelhanças e também diferenças vão ser apontadas nesse trabalho da Patrícia Porchat, Psicanálise e Transsexualismo, desconstruindo gêneros e patologias com Judith Butler. Eu recomendo a vocês. Mas aí a gente vai para um outro capítulo dessa conversa, que é como a Judith Butler e outras teóricas queer vão questionar a importação que a psicanálise mais recente, particularmente a lacaniana, faz da antropologia levi-straussiana estrutural e de como isso produz um certo entendimento do que é o simbólico e de como esse simbólico naturaliza relações de poder existentes entre os gêneros. Isso então vai tornar a teoria queer uma teoria crítica do estruturalismo e o estruturalismo como um movimento que tem, vamos dizer assim, que comporta na sua origem um método dual, dualista, binário, né? Significante, significado, discurso e palavra, língua e fala, e assim por diante. É interessante como essa crítica da teoria da linguagem, né, na psicanálise, no fundo é disso que a gente está falando, ela é pertinente para alimentar a psicanálise com uma reflexão importantíssima que ela vem fazendo, que diz respeito à historicidade dos modos de gênero, da historicidade dos modos de sofrimento, né? É isso que a gente tentou fazer nesse trabalho organizado pelo Pedro Ambra e Nelson da Silva Júnior, Histeria e Gênero, mostrando como as concepções de histeria elas são covariantes com as concepções de gênero. E que, portanto, essa ideia de um simbólico fixo, determinando modos de sofrimento, gênero específicos, como uma histeria para a mulher, ela pode ser relativizada e ela convida a psicanálise a fazer a crítica dos seus pressupostos de gênero, e isso de forma, assim, permanente. Por outro lado, isso vai fazer com que a gente receba com uma certa parcimônia uma ideia, por exemplo, como a do lugar de fala, né? Tão importante para a estratégia política de alguns movimentos ligados às questões de gênero, né? E que no fundo estão dizendo o seguinte: nós somos contra a apropriação do nosso discurso pelos outros, né? Como diz a Maria Rita Kell lá no sua Deslocamento do Feminino, né? O discurso sobre a feminilidade é um discurso masculino, desde lá do romantismo francês do século XIX, né? Isso, quer dizer, denota uma espécie de colonização do discurso, nesse caso, né, sobre a feminilidade, por um discurso ou outro, por aquele discurso que se apropria da diferença para manter vamos dizer assim, iniquidade nas relações de gênero. Bom, então lugar de fala é um conceito que vai remeter ao seguinte: vamos respeitar aqueles que teriam assim, uma autoridade primitiva para falar da condição queer, para falar da condição transexual, para falar da experiência homossexual, para falar do homoerotismo e assim por diante, né? Bom, no meu entender, esse é um conceito que tem alguma força política, mas epistemicamente ele é muito fraco, né? Porque ele retorna justamente a uma ideia essencialista na relação entre o sujeito e o que ele diz, né? Ele determina que, para além do que ele diz, existe uma identidade que a gente pode ver, né? Se é mulher, se é homem, e etc. E que essa identidade, então, imaginária, no fundo, imaginário simbólica, ela confere, vejam só, uma autoridade imanente, uma autoridade natural. Isso não dá, isso é só uma reversão, né, de um certo entendimento do que é o poder, invertendo ele para o polo oposto. E não fazendo aquilo que é de mais interessante na teoria de gênero, que é subverter as nossas teorias intuitivas do poder e subverter as nossas teorias intuitivas sobre a identidade. Eu diria que a crítica que vai dizer assim: olha, o meu lugar de fala ele é insubstituível, ninguém fala por mim, eu que tenho direito a dizer, ela conduz ao que o Hegel chamava de um infinito ruim, né? Quer dizer, você, mas quem é você? Né? É você mulher? É você transgênero? Ou é você mulher negra? Ou é você mulher negra de periferia? Ou é você, mulher negra de periferia que sofre violência de gênero? Enfim, quem é você? Né? A ideia tem um lugar de fala, ela presume que você sabe quem você é,
que você tenha assim, soberania sobre a sua identidade. Isso, gente, a psicanálise começa pela crítica dessa alienação. Isso é uma identificação narcísica, isso é uma identificação imaginária, e que custa muito a gente tirar as pessoas desse lugar, né? Esse lugar em que você é tão mais louco quando você acredita que você é você mesmo, seja você o que for. Então há um interesse estratégico, mas essa crítica ela precisa passar por uma fundamentação mais rigorosa, né, do que vem a ser então o lugar de fala. Se for isso, não dá. Pode ser que a gente pense o lugar de fala com Foucault, a gente pense o lugar de fala com Derrida, que era o quê? Desconstrução. A desconstrução é exatamente disso. Não tem lugar de fala, né? O lugar ela vai se diferenciando na medida que a gente usa. Ele vai se construindo com o uso. Elas são práticas, elas não são essências que pertencem às pessoas. Assim, o lugar de fala, ele vira o quê? Vira um retorno àquilo que é de pior na psicanálise, que é uma experiência possessivista do sexo. Quer dizer, eu tenho, ele é meu lugar de fala, ele não é seu. Que é isso? Isso é a mais banal retórica do quem tem eu falo, né? Quer dizer, eu falo, você está comigo ou está com você? Quem é o dono dele? É você ou sou eu? Quem tem o poder? Quem é o dono do X? Né? É preciso renovar a psicanálise, é preciso renovar o debate de gênero com o questionamento desse entendimento mais simplório. Inclusive, vejam só, se a gente parte dessa concepção naturalizada de lugar de fala, né? Lugar é sempre um lugar simbólico. Né? Se a gente parte dessa concepção, a gente vai criticar e com boas razões, né, a primazia da ordem simbólica como identificação ao patriarcado. Isso não é necessário. A renovação e a transformação histórica das formas simbólicas, elas só são possíveis porque os lugares de fala se transformam. Porque os lugares de fala, eles são lugares de negociação. Claro que essa negociação não é entre iguais, não é um contrato livre entre sujeitos liberais que cada qual pode negociar a sua identidade, mas justamente por isso nós precisamos pensar outra maneira de fazer valer a voz, né, da diversidade de gênero. Num artigo mais recente, discutimos o meu aluno Rafael Calaf Cossi, que escreveu esse texto Corpo em Obra, muito interessante, sobre experiência transsexual, né? Ele escreveu um trabalho chamado A Diferença Sexual de Butler a Lacan. Né? Então, analisando essa crítica que está na Butler da heteronormatividade compulsória, genital, né? que a gente teria na nossa relação intuitiva em relação aos gêneros e que seria preciso questionar para a gente partir para um outro estado de coisas. Né? Nesse trabalho, a gente mais ou menos argumenta o seguinte: as críticas da Butler, elas são ao primeiro Lacan, ao Lacan justamente que vai ainda pensar o falo como um significante, não como uma função, né? Uma função lógica, né? E que vai pensar ainda a relação do sexo com gênero e da assunção do tipo ideal do seu sexo, como ele diz lá no Seminário 5, a partir de uma dialética fálica, né? Uma dialética fálica imanente às trocas desejantes. Então, nesse trabalho a gente diz, seria importante, talvez um acréscimo interessante para a concepção de gênero, é ler as formas da sexuação, né? Ler as formas da sexuação como uma teoria crítica do ponto de vista dos gêneros e que pode distinguir e articular três coisas que nesta conversa às vezes são identificadas, para voltar a essa ideia da identificação, da identidade, que é, em primeiro lugar, a nossa relação ao gênero passa pelo shifter, passa pelo deixico, passa pelo performativo. Né? Então o seu gênero depende de como você é reconhecido e como você se faz reconhecer. E esse reconhecimento depende da linguagem. Então, os gêneros, eles são tão vastos e tão indeterminados quanto as modalidades de reconhecimento pelos embriantes. Né? Os embriantes são essas partículas que ligam a enunciação com o enunciado. Tipo eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, ele, isso, a coisa, todas as partículas e todas as palavras podem estar sujeitas a essas partículas que articulam, né? E, portanto, são contextual específicas. Né? E quando eu digo eu, nesse contexto, eu quer dizer uma coisa.
Quando o Bully diz eu, isso quer dizer outra coisa. Bom, os gêneros são tão performativos porque exatamente eles são construídos em relações, em atos de reconhecimento, em atos de implicação, em atos performativos. Né? Mas isso não é tudo no gênero. O gênero comporta ainda um segundo nível de não binariedade, que é o que o Lacan chamou de a relação sexual que não existe. Né? Então, entre o gozo masculino e o gozo feminino, a gente tem uma desproporção. Né? Um corresponde a um tipo de infinito, o outro corresponde a um outro tipo de infinito. E eles não se juntam e fazem um. Então essa ideia da heteronormatividade, que bom, então são dois que se fundem, daí tem um filho, que é totalmente incompatível, né? Totalmente criticável pela concepção, né, da disparidade de gozos no Lacan da teoria da sexuação. E no terceiro andar, né, o primeiro andar a gente chamaria assim, o andar do gênero, o segundo andar andar do gozo, no terceiro andar a gente tem o andar da fantasia, onde a gente vai discutir como é que gênero, gozo se articulam com as minhas modalidades singulares e escolhas de objeto, né? De escolha de quem eu amo, de como eu amo, de homossexual, heterossexual, transexual, bissexual, enfim, todas as modalidades, né, de articulação da fantasia com o gozo e com os gêneros. Acho que esse reparo ele pode fazer o debate sobre gêneros se enriquecer um pouco mais. Foucaultianos, pós-Foucaultianos, queerianos, assinem o Aqueron Tamovevo para receber mais polêmicas e controversas colocações sobre gênero em psicanálise. Você acha que vai ser muito mal recebido?